Olá, sejam bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa de Viterbo e Serrana. Esse programa conta com o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje, nós vamos estar conversando com a nossa colega a doutora Fátima Galo, que vai dar para a gente noções sobre assistência judiciária e questões inerentes à justiça gratuita. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pela participação da doutora. Doutora, o que é assistência judiciária? A assistência judiciária em si, ela é a dispensa das despesas judiciárias, né? Cada processo tem um custo. E aí nós temos a diferenciação, né, da justiça gratuita, que seria o atendimento, a representação processual gratuita de uma pessoa, além da dispensa das despesas judiciárias. E a assistência jurídica, que engloba a dispensa da despesa judiciária, mais a representação processual, representação em juízo, né, gratuita, e orientação em geral, né? Doutora, a senhora é responsável por um escritório de assistência judiciária dentro de uma universidade aqui na cidade de Ribeirão Preto. Como é que funciona esse trabalho? O nosso trabalho, ele, além de uma exigência do MEC, para que os alunos possam ter experiência do dia a dia de um escritório de advocacia, do dia a dia de um advogado, nós também atendemos a uma das funções da universidade, que é prestar serviços à comunidade, né? As pessoas atendidas nesse escritório de assistência jurídica são aquelas necessitados. O que nós entendemos por pessoas com insuficiência, né? Seriam as famílias, todas as pessoas que compõem, que residem numa mesma casa. A renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos, que hoje o salário mínimo é 788, então tira em torno de R$ 2.340. Então são essas as pessoas, este é o público que o escritório de assistência jurídica pode atender gratuitamente, né? E existem pessoas que buscam assistência sem ter esse direito? Sim, infelizmente, né, tem as pessoas que, às vezes o parente foi lá e explica como funciona, o vizinho e tal, aí ele vai com uma história mais ou menos montada, com documentação e tal. Na hora que você realmente vai fazer o atendimento e procurar saber mais a fundo, tá nessa situação de quem mora na casa, qual que é a renda, infelizmente o valor ultrapassa, né? Nós contamos, lá no escritório de assistência jurídica, nós contamos com o apoio de assistente social para fazer essa avaliação o mais correto possível, por questão de justiça até. Doutora, e a pessoa que ultrapassa esse teto, a renda dela é superior ao limite que é dado, ela pode conseguir, de repente, assistência judiciária? Então, por isso que eu disse da avaliação pelo assistente social, porque às vezes você só somando ultrapassou, mas aí tem problemas de saúde, um endividamento, não sei, alguma coisa nesse sentido, e assistente social tem meios técnicos para fazer uma avaliação mais a fundo, pedir documentação, se for o caso fazer uma visita à residência, fazer uma visita pessoal, né, e passar essa autorização, porque de repente realmente a pessoa ela tem a renda, mas está completamente comprometida, né? Cada caso é um caso. E também nós temos que nem lá no escritório, nós temos uma parceria, a universidade tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde a maior parte das universidades, acho que se não todas aqui de Ribeirão Preto, tem com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde funciona também o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E o Sejusc, a renda para se atender vai até 20 salários mínimos, que é o mesmo do juizado especial. Então, assim, tem uma abertura também para a comunidade, se ela não se enquadra dentro do escritório, do atendimento assistência judiciária, assistência jurídica, mas ela pode, de repente, ter uma orientação e um atendimento no Sejusc, que seria convidar as partes envolvidas numa situação para, junto de um conciliador, estarem conversando e chegar a uma solução.
Então, o trabalho que vocês realizam seria um trabalho complementar ao da Defensoria Pública? Sim, porque na verdade a obrigação de prestar assistência judiciária, assistência jurídica é do Estado, né? Só que nós sabemos que o número de pessoas que necessitam desse atendimento é um número bastante grande. Então eles dividem com as universidades. Em Ribeirão Preto, além da universidade que eu estou no escritório, que é a UNAERP, nós temos aqui a própria Estácio, a Barão de Mauá, o Lacerda, todos eles têm, se não tem o escritório de assistência jurídica, tem o Sejusc ou tem o juizado especial. A Unip tem o juizado especial. Então, todas, de uma maneira ou de outra, auxiliam a Defensoria Pública nessa situação. Como é que os juízes hoje enxergam esses pedidos de justiça gratuita que chegam junto aos processos? No caso dos escritórios jurídicos, eu acredito que eles têm um pouco mais de respaldo e confiabilidade, porque, como eu disse, nós fazemos uma triagem, fazemos uma avaliação e todas têm essa triagem, essa avaliação de igual forma, né? Mas nós sabemos, como eu já disse aqui anteriormente, que existem aquelas pessoas que tentam de uma forma ou de outra, vamos ver se colar. Colou, né? Mas os juízes, eles têm pedido para que comprovem essa condição, apresentando declaração de imposto de renda ou uma própria, se a pessoa diz que ela é isenta de declaração, uma própria declaração, né? Uma declaração de próprio punho da pessoa dizendo que ela é isenta, porque caso contrário, se comprovar, tem todas as penalidades que nós sabemos. Doutora Fátima, o Sejusc é o quê? Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Claro. O Sejusc, ele é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Podemos chamar um órgão do Tribunal de Justiça, né, que fez aqui em Ribeirão Preto e no estado todo, no Brasil todo, que está funcionando, parcerias com universidades, no nosso caso aqui, para que possam se atuar. Né? Então, como funciona? O Tribunal de Justiça, por meio da Escola Paulista de Magistratura, formou e forma, sempre existem turmas, conciliadores e mediadores, né? Para que trabalhem, atuem nesses centros. Convidando as pessoas envolvidas numa situação, alguém chega lá e fala, olha, eu tenho um problema de pensão alimentícia, de consumidor, né? E convidamos essas pessoas e junto com o conciliador, conversado, e existem as técnicas, né, que nós temos conhecimento, aprendemos e tentamos aplicar no sentido de resolver de uma forma amigável e de solucionar realmente a questão. Então, eu costumo dizer o seguinte, a configuração do Sejusc, ela é diferente de uma sala de audiência do Sejusc, é diferente de uma sala de audiência com o juiz no judiciário. Então, a mesa sempre é redonda, recomenda-se, né, que a mesa seja redonda, que tenha um vasinho de flor, uma caixinha de lenço na mesa, uma balinha e tal, para deixar o ambiente mais leve, deixar descontraído, porque normalmente antes de se resolver a questão, na verdade, as pessoas acabam trazendo aquilo que, na verdade, está ali sendo a pedrinha para que não se chegue a uma solução. Às vezes uma execução de alimentos não é o problema de que que a pessoa não está pagando. Às vezes é porque não está dando atenção para o filho, às vezes porque já reconstituiu a vida e a pessoa ainda não aceita. Então tem toda uma questão emocional, de fatos que acontecem e que impede ou que levam aquelas pessoas ali. E no Sejusc, a oportunidade delas falarem, porque quem fala são as partes, devidamente acompanhados com seus advogados, mas na verdade quem fala são as partes. Elas se abrem, se expõem, ali nós temos o sigilo, a confidencialidade, o que é dito ali não sai, nós não podemos nem ser chamados como testemunha, nem o juiz pode chamar a gente e falar o que aconteceu ali nesse caso. Né? Lá aqui nas universidades nós temos o pré-processual e existe o processual, que aí é realizado pelo núcleo lá no fórum mesmo, mas as universidades todas têm o pré-processual. É algo que está trazendo muito resultado, porque aproximam primeiro as pessoas e aí então se chega a uma solução. Fátima, e tem dado resultado o Sejusc? Tem sido positivo? Muito, muito positivo, porque são as pessoas que procuram
né? Então eles chegam no escritório, a gente faz a reclamação, formaliza a reclamação, convida as partes e eles próprios conversam a respeito do problema deles. Então tem sido muito satisfatória. É claro que não é 100%, né? Porque senão aí seria até, mas é muito satisfatório. As pessoas saem leves, porque realmente resolveram o problema. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar claro que o Sejusc, quando eu disse assim, que as partes é quem falam, isso não significa que o Sejusc dispensa a presença de advogado. Muito pelo contrário, os próprios advogados podem ir lá e firmar uma reclamação para levar os seus clientes, sem problema algum. E é muito interessante a presença de um advogado, porque esse é o futuro do judiciário, eu acredito. A conciliação. A conciliação. Doutora, e efetuada a conciliação, né? Qual a validade dela? Tem um termo válido? Sim, claro. Feito toda a conversa, chegada a um acordo, a conciliadora firma um termo, porque não é audiência, é sessão. Ela firma um termo de sessão, né, com o acordo, as partes assinam juntamente com a conciliadora, é encaminhado para, dependendo da situação, o Ministério Público e o juiz homologa e devolve com homologação, que é o que efetivamente torna o termo da sessão um título executivo. Fátima, e aí quando a pessoa chega lá, como é que vocês resolvem se o caso vai ser encaminhado para o Sejusc ou se vai ficar no escritório da assistência judiciária? A primeira triagem é a renda. Se ultrapassar os 3 salários mínimos, nós explicamos o porquê não poderíamos atender pelo escritório de assistência jurídicas e oferecemos, se a situação se encaixa dentro do que o Sejusc atende, passar pelo centro. A pessoa aceitou, é encaminhada ao centro. E sempre que nós fazemos um atendimento, seja para o escritório de assistência jurídica, se a situação permite, nós oferecemos, porque é uma situação, é um pré-processual. Antes de ajuizarmos as ações, nós oferecemos. A pessoa aceitou, nós convidamos as partes, solucionou, ótimo. Se não solucionou e se enquadra dentro do que o escritório pode atender, nós encaminhamos, propomos a ação judicial. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa OAB na TV. Voltamos a apresentar o programa OAB na TV. Esse programa conta com o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Fátima, voltando ao assunto que nós estávamos no começo do programa, qual que é a diferença entre assistência judiciária e assistência jurídica que vocês prestam? Como a assistência jurídica, ela engloba a assistência judiciária, que seria a dispensa do pagamento das despesas com o processo e mais a representação em juízo de forma gratuita, mas complementa também com orientação. Então, às vezes, a pessoa ela não quer ajuizar uma ação ou nem convidar alguém para ir conversar lá no Sejusc, mas ela quer saber se ela tem ou não direito, como que ela pode agir, o que ela poderia fazer em determinada situação. Nós também atuamos nessa condição de orientação. E também participamos de eventos, de repente tem a comemoração do Dia Internacional da Mulher, aí nós vamos lá para dar orientação dos direitos da mulher, normalmente tem no centro da cidade, a gente participa nas escolas. Então, é nesse sentido que é a diferença da assistência judiciária e do escritório jurídico, que nós podemos, além de propor ação de atender gratuitamente a pessoa nessa condição, nós também podemos simplesmente orientar. E quais são as demandas mais comuns que vocês atendem lá? Bom, família disparado, né? Execução de alimentos, eu acho que em primeiro lugar, se eu tiver que fazer assim, execução de alimentos, ação de alimentos, divórcio, direito do consumidor também é muito procurado. Infância e juventude, algumas coisas na área civil, né? Tutela, guarda, adoção, essas coisas, tem bastante procura.
Ainda existe muita confusão por parte do público em geral com relação ao divórcio desde que a emenda constitucional trouxe alterações para a lei? Olha, no público que nós atendemos, que são assim, pessoas que eu posso dizer, pessoas simples, eu acho que eles nem falam mais em separação judicial, eles já chegam lá falando em divórcio. Não que eles saibam da diferença, mas eu acho que nem se aperceberam que houve alguma alteração. E as pessoas hoje já não chegam muito mais falando ou ela é culpada ou ele é culpado. Eles chegam dizendo eu quero divorciar, não dá mais certo, eu quero, ou já estão separados há um bom tempo, eu quero regularizar a situação. Mas processualmente falando, nós sabemos que existe essa dúvida ainda, né? Eu tenho que provar, ele é o culpado ou ela é a culpada, senão a gente sabe que não é bem assim. Hoje, simplesmente, a questão de não dá mais certo, eu não preciso nem dizer acabou o amor, porque às vezes não acabou o amor, mas não dá certo, né? O relacionamento. Então, é essa diferença. Mas eu acho que as pessoas, no nosso cotidiano ali, não tem essa ideia que tinha que ter um motivo de ter que culpar. Eu acho que não está assim tão marcante, não. É mais entre os advogados mesmo, de você ter que justificar, você ter que argumentar, você ter que colocar. A pessoa quer simplesmente colocar um ponto final naquela situação. Exatamente. Eu acho só que assim, tá muito fácil divorciar. Tá muito fácil divorciar. Né? Você casou hoje, chega amanhã, você vai lá e está divorciado. Tem os escritórios de assistência jurídica, né? Ou tem os advogados aí, tem uma oferta. De repente está faltando um pouco de bom senso para as pessoas que estão chegando e pedindo um divórcio. Porque já aconteceu conosco lá no escritório, chegou lá, pediu o divórcio, não apareceu mais no escritório, o processo correu, quando terminou o divórcio, chamava, nunca vi, terminou o divórcio, não, mas eu voltei, agora como é que eu vou falar pro meu marido que nós estamos divorciados? Vai casar de novo. Então, né, então eu acho assim que falta um pouco de bom senso, por isso que a gente procura conversar bastante com as pessoas, oferecer, passar pelo centro, o Sejusc, porque o Sejusc, ele não é só o judiciário, ele tem também a cidadania, a questão da cidadania. Então conta com serviço, uma equipe técnica de assistente social, de psicólogo. Se precisar de encaminhar, a gente encaminha para um atendimento, porque às vezes a família está precisando de parar e conversar. Os dois sozinhos brigam, mas com uma pessoa, um terceiro, eles conseguem conversar, que é quando um fala, o outro presta atenção. Né? E é isso que às vezes falta para um casal. Então eu particularmente acho que está faltando um pouco de bom senso. Não é ter uma briguinha aqui, correr lá e pedir o divórcio, porque a gente sabe de todas as consequências, né? Doutora, é comum a senhora ouvir no escritório, eu não vou dar o divórcio, eu me recuso a dar o divórcio, ou isso também está... Não, ainda é comum sim. Né, eu não vou assinar, se o juiz quiser, ele que assine. Ainda tem essa situação. A gente sabe que não adianta, né? Às vezes não adianta nem a gente argumentar com a pessoa, porque no fundo não é o que ela quer, o divórcio, quando fala assim. Mas se chegar no juiz, ele vai conceder esse divórcio. Hoje os requisitos, como eu disse, você casou hoje, amanhã, se não deu certo, você achar que tem que divorciar, vai divorciar, você não precisa de elencar um motivo. Normalmente a gente fala que acabou o amor, né? Que não tem mais sentimento, que não tem mais... A vida em comum se tornou insuportável. Isso, se tornou insuportável e tal. Mas existe. Agora, assim, nós temos que entender também que às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu não assino o divórcio, eu não vou divorciar, e aí você vai procurar saber a questão religiosa. Porque tem algumas religiões que não permite, né, que a pessoa divorciada ainda, principalmente a mulher ainda tem algumas situações que a mulher fica em situação, não, eu não posso, a minha religião não permite. Se o juiz assinar, é problema dele, eu já escutei isso. Se o juiz assinar, é ele que vai se entender depois com Deus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar, porque um direito da religião também é uma garantia constitucional, e nós precisamos de respeitar essa pessoa. E aí não dá para fazer uma conciliação, não dá para fazer consensual. Tem que ser litigioso.
E a questão da guarda compartilhada dos filhos, como é que está hoje em dia? Né? Está se tornando mais aceitável? As partes não aceitam? Como é que está sendo hoje feito isso dentro de um centro de conciliação? Então, hoje o que a gente percebe é assim, é muito recente, né? Então as pessoas ainda não têm muita noção do que seja, na verdade, essa questão da guarda compartilhada. Não querendo puxar o lado, dizer que eu sou mulher também, mas assim, principalmente os homens, quando chegam lá e falam eu quero a guarda compartilhada, é porque ele não quer mais pagar pensão alimentícia. Então, na cabeça da pessoa, o compartilhamento da guarda implica em não ter despesa. O filho não vai pagar mais, ninguém tem que pagar pensão alimentícia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode até dividir despesas, porque de repente eles podem chegar a uma conclusão que seria melhor para o filho ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, e cada um arcaria, um paga a escola, outro paga o convênio médico, mas tem que estabelecer. Então hoje ainda existem algumas pessoas que chegam e falam, eu quero guarda compartilhada, porque eu não... E aí a hora que você fala da pena, não, mas é guarda compartilhada, não tem... Então existe essa dúvida. É se falado, é se pedido para que seja a guarda compartilhada. E aí a hora que você entra no assunto, que você vai mais a fundo e você vai esclarecendo que a guarda compartilhada, na verdade, é o compartilhamento de obrigações, né? Aí às vezes a pessoa até volta atrás, que fala, não, mas aí eu não tenho como, né? Ou ficar com a criança, ou participar de escola, ou participar de médico, acabam chegando a uma solução. Mas é algo que está sendo introduzido, que é o ideal, né? Que o pai e mãe se entendam. Eu digo o seguinte, que o homem e a mulher, o esposo e a esposa se divorciem, é uma decisão deles. Agora a família não acaba por causa disso, ela continua. Pai, mãe e filho é família. E não tem solução para isso, não tem divórcio, não acaba. Se não deu certo como homem e mulher, como pai e mãe vão ter que dar o resto da vida, porque senão quem vai sofrer a consequência maior é o filho que na verdade não tem nada com essa história, né? Então se precisa ter, eu penso que a guarda compartilhada é uma questão também de muito bom senso dos pais, precisa ter um entrosamento muito grande com relação à preocupação de criação do filho, dos filhos, né? É como se tivesse que se deixar um pouco, esquecer um pouco do eu e pensar no eles, nos filhos, né? É complicado isso. Então, quando nós começamos aí a orientar um pouco melhor, olha, tem que compartilhar a obrigação. Se acontecer alguma coisa com as crianças, a responsabilidade é dos dois, tem que participar de escola, reunião de escola, tem que participar de consulta médica, tem isso, tem aquilo. Aí, às vezes, a pessoa para e pensa, mas eu não tenho como tá compartilhando dessa forma, eu quero participar um pouco mais. Aí você explica, não, pode se fazer, desde que vocês entendam que os dois precisam realmente participar. Agora tem situações que não dá, né, que não tem como ser realmente compartilhada, porque vai dar confusão pro resto da vida. É uma questão de muito, muito, muito bom senso, eu acho. Fátima, uma outra questão que é muito comentada e todo mundo tem interesse é a questão dos alimentos. Como que são arbitrados, de que forma que é feito o pagamento, o que a doutora aconselha e pode estar esclarecendo para a população em geral e para os colegas que estão em início de carreira? Porque a gente escuta muitas vezes a pessoa está com uma mágoa daquela relação e fala, eu vou te pedir tanto de pensão. E a gente sabe que as coisas não são assim. É, verdade. Os alimentos, como todas as questões relacionadas a um divórcio, a família, guarda, visita, né, e alimentos, são três assuntos que a partir, mesmo fixados, estabelecidos, eles podem ser revistos a qualquer tempo, desde que tenha um fato novo, uma modificação de situação. Então ela pode ser revista a qualquer tempo. E os alimentos, quem tem que pagar sempre acha que está pagando muito, quem tem que receber sempre acha que está recebendo muito menos do que na verdade deveria, né? O que a lei fala? A lei fala em possibilidade de quem tem que pagar e necessidade de quem precisa dos alimentos. Então você precisa provar essas duas situações. Quem vai pedir provar que precisa daquele valor que está pedindo
e quem vai pagar que só tem aquela possibilidade. Então, quando a pessoa tem um emprego com registro em carteira, um vínculo, né, é mais fácil, mais tranquilo, porque você pede para a empresa, ela te informa o valor, e a gente sabe que hoje a jurisprudência fala em até 1/3 dos rendimentos líquidos da pessoa, para os números de filhos que tiver, né? Porque também não vai ser 1/3 para cada filho, também tem essa situação, porque hoje, de repente, a pessoa tem um filho com uma pessoa, tem uma mulher, tem um outro relacionamento, tem outro filho, então tem que ver dosar também essa situação. E quando a pessoa não tem esse emprego, esse vínculo empregatício, a gente costuma tomar por base o salário mínimo nacional, não que seja o valor de um salário mínimo nacional, mas para ter um índice de correção. Então você coloca um percentual do salário mínimo dentro do que a pessoa tem possibilidade, né? E no público que nós atendemos no escritório de assistência jurídica, às vezes o que a pessoa realmente pode pagar é R$120, é R$150. É pouco? A gente sabe, mas é a realidade da vida deles. Então a gente tem que ajudar a tanto uma parte quanto a outra a entender que é esta situação e que um tem que ceder um pouco mais e o outro ceder um pouco menos, porque para se chegar a um acordo é dessa forma, porque se tiver que fixar, vai ser aquilo, pronto e acabou. Mas a questão dos alimentos é algo assim que sempre gera muita discussão. Né? Pelo motivo que eu disse, quem tem que pagar sempre acha que é muito, quem tem que receber sempre vai achar que é pouco e muito menos do que deveria, na verdade. Doutora Fátima, só tenho a agradecer a presença da senhora, a senhora ter disponibilizado seu tempo para esclarecer a todos que estão assistindo o nosso programa. Obrigada pela participação. Eu quem agradeço, muito obrigada, e quando precisar, estamos às ordens. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Até o próximo programa.